Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 18. Aleluia. Grato a Deus por mais esta oportunidade de estar na casa do Senhor. Aleluia. Hoje foi um dia bem trabalhoso para mim. Eu até brinquei que hoje eu acho que eu trabalhei pelo mês inteiro. Mas graças a Deus por isso, porque realmente nós estamos precisando desse trabalho, fazer o que foi feito hoje e o que tem para fazer ainda, mas Deus nos dará a recompensa. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mateus 16 e o versículo 18, para a glória do nome do Senhor Jesus. Feliz por ver aqui os irmãos, né? Glória a Deus. O irmão Gilson, a irmã Liliane, a Tauane, glória a Deus, pastor Elias, presbítero Júlio, né? Glória a Deus, Deus abençoe. O irmão Pedro também, mais uma vez conosco. E todos os demais irmãos, né? Para mim é muito bom ver vocês aqui. Mateus 16 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, não poderão vencê-la. Amém? Pode se assentar. Domingo passado nós damos início a uma série de mensagens sobre a igreja de Cristo. Domingo passado eu falei aqui sobre os três aspectos da igreja. A igreja no seu aspecto universal, a igreja invisível, a igreja do mundo todo. Também falei a igreja local, a igreja em Cascavel, a igreja em Guaíra, a igreja renovada, a igreja assembleia, a igreja local, cada comunidade uma igreja local. E eu também falei que a igreja ela tem um outro aspecto que é o aspecto governamental, porque aos olhos do governo a igreja é uma empresa, e a igreja ela tem que prestar conta de tudo que é feito e assim por diante. A igreja também é uma instituição governamental e ela é fiscalizada, e dependendo das leis do país, ela pode ser fechada, mesmo que os crentes orem, mesmo que os crentes sejam verdadeiros crentes, mas se eles não se adequarem às leis e as leis baterem em cima, a igreja fecha. E uma igreja local, uma igreja governamental, ela precisa de liderança e precisa dos seus membros para continuar funcionando. Foi isso que falamos no domingo passado. Agora, hoje, eu quero falar sobre o caminho da igreja, o local da igreja. Tem gente que sabe onde fica o supermercado, sabe onde fica o teatro municipal, sabe onde fica a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, mas se perguntar aonde fica a igreja, ele vai demorar a responder. Sabe por quê? Porque existem tantas denominações, tudo que se encontra com, que fala de Deus, ou que não fala de Deus, ou que era para falar de Deus, está escrito na frente igreja. Então se eu perguntar para uma pessoa, aonde fica a igreja? Tem tanta igreja que ele vai ficar confuso de dizer aonde fica a igreja. Tem tanta igreja, de qual igreja você está falando? Só que existe só uma igreja, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja de Deus. E dentro de tantas ideias, tantos pensamentos, tanta doutrina, tantos pontos de vista, é difícil saber até mesmo para quem está de fora o que é a igreja de Cristo. Como eu já ouvi dezenas de vezes, mas qual que é a igreja verdadeira? Sabe? As pessoas dizem, qual que é a igreja verdadeira? Porque aquela igreja fala assim, aquela outra já discorda disso, aquela outra, então o que é a igreja? Qual que é a igreja verdadeira? E como eu disse na primeira mensagem, eu venho reforçar isso e vou até o fim nessa mesma tese, eu venho para desmistificar, eu venho trazer essa série de mensagens para esclarecer o que é a igreja de Deus, a igreja de Cristo, o que é a igreja. E hoje eu quero falar aonde fica a igreja. Claro, como eu disse, a igreja invisível, ela fica no mundo todo. Abra a sua Bíblia aí, coloca a Bíblia aí no telão para mim, 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13. A igreja é composta de todo crente que é regenerado. A igreja invisível está em todo o mundo.
em todos os tempos também. Em todos os tempos. Desde o primeiro converso a Cristo até o último antes do arrebatamento, faz parte da mesma igreja e está num lugar só, no corpo de Cristo. Está escrito, todos nós fomos batizados em um só Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Então essa é a igreja invisível. Aonde estiver um crente nascido de novo, ali está um membro da igreja de Cristo. E se esse crente estiver cheio do Espírito Santo e estiver com ousadia e intrepidez na palavra, ele começa a pregar e anunciar o Evangelho, e logo começa ali uma igreja local, e essa igreja local pode crescer mais e mais e mais, e daqui a pouco já está abrindo outras congregações e subcongregações e pontos de pregação, e fica gigante. Se estiver na direção do Espírito, não tem limite. Deus é todo poderoso para suprir a sua obra. Aleluia. Essa igreja invisível, essa igreja que eu estou falando, essa que todos os crentes fazem parte, ela já não é dessa terra mais. Ela não é daqui. Essa igreja invisível, ela não fica fazendo política aqui. Não. Essa igreja já é de cima. Pastor, ficou doido? Não. A Bíblia lá em Efésios capítulo 2 e versículo 6. Efésios 2 e 6, a Bíblia diz que Ele nos vivificou. Ele nos tirou do império da maldade. Ele nos tirou do domínio de Satanás. E nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A igreja de Cristo, a igreja invisível, ela não fica aqui batendo boca, não. A igreja invisível já está assentada com Ele nas regiões celestiais. E sabe o que mais? Abençoada com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1 e 3. A igreja de Cristo não está correndo atrás da bênção, como eu já ouvi muitas vezes. Eu vim buscar a minha bênção. A pessoa chegou, hoje eu vim buscar a minha bênção. Eu falei, tadinha, está atrasada, já está abençoada em Cristo Jesus. A bênção é que corre atrás do crente, da igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja do mundo todo. Essa igreja, ela está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Está fazendo o quê? Assentada, então está parada, está dormindo, só esperando o manifestado Filho de Deus? Bobagem, não. Ela está guerreando. Porque no mesmo Efésios capítulo de número 6 e o versículo de número 12, a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo. Este mundo tem dominadores de trevas, e contra as forças espirituais nas regiões celestiais. A igreja de Cristo, a igreja invisível, aquela que é composta de crente regenerado, ela está nas regiões celestiais, brigando contra o inferno, desfazendo toda a armadilha do diabo. Ela está conquistando todo o território para o reino de Deus, para Cristo. Aleluia! Ela não fica aqui discutindo. Essa é a igreja. Eu poderia ir além e poderia dizer que a igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja, e aonde o Espírito habita, aí a liberdade. A Bíblia também diz que Deus é Espírito, e que importa que aqueles que adorem, o adorem em Espírito. Então, se você nasceu de novo, isso faz parte da igreja de Cristo. Aonde quer que você estiver, você pode adorar a Deus. Não precisa de uma reunião, não precisa de alguém conduzir o louvor. Você pode louvar a Deus em qualquer lugar. O culto acontece aonde você estiver. Na verdade, a sua vida já é um culto a Deus. O culto não acontece quando você passa por aquela porta. O culto já acontece desde a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. A sua vida é um culto a Deus. E a Bíblia chega a dizer, quer comais, quer bebais, tudo o que fizerdes, faça para a glória de Deus. Aleluia. Mas eu quero me ater um pouquinho mais sobre a igreja local, a comunidade dos crentes. Aonde fica a igreja local?
Irmão, a Bíblia fala sobre igreja nas casas. Lá em Romanos capítulo 16, do versículo 3 até o 5, vai falar sobre a igreja na casa de Priscila e Áquila. Tinha uma igreja na casa dela. Lá tinha os irmãos que se reuniam para adorar a Deus, cultuar a Deus e tomar a ceia do Senhor na casa de Priscila e Áquila. Também a igreja fala na casa de Ninfa, na casa de Arquipo. A igreja sempre cultuou nas casas. A igreja primitiva, em Atos 2:46, diz que se reunia regularmente nas casas e no templo, todos os dias. Eles estavam sempre juntos e comiam juntos e se alegravam juntos. Eles sempre estavam unidos nas casas e no templo. A igreja sempre congregou nas casas. Então, aonde a igreja está? Na casa do crente. A casa do crente é a primeira igreja local. A sua casa é uma igreja? A sua casa é uma igreja? Aleluia. Como é que é o culto dentro da sua casa? De verdade, seja honesto com você. Um certo pastor tinha um casal na igreja que sempre lhe dizia: pastor, vai lá em casa, pastor. O senhor não me visita. E o pastor disse: é que está muito corrido, não está tendo tempo, mas um dia eu vou. Mas diga para mim, como é que eu faço para achar a casa de vocês? Aí eles disseram: pastor, é só pegar a rua tal e ir até o final dela, e vai estar escrita assim, uma placa bem grande: esta casa pertence a Jesus. Essa casa é a nossa casa. Se o senhor ir lá, o senhor acha. Passaram-se os tempos, o pastor não foi, e eles vieram de novo: pastor, o senhor não vai lá em casa? O senhor prometeu que ia e não foi. O pastor disse: pois é, não deu tempo ainda, mas um dia irei. De tanto eles cobrarem, um dia o pastor foi. Só que quando o pastor chegou lá, meu irmão, era panela voando. Estava uma contenda, um briguedo, era grito de tudo quanto era altura. E o pastor pensou em chegar, disse: mas vai sobrar para mim, vou acabar apanhando. Eu não vou nem chegar. Eu vou voltar quietinho para casa, vou voltar para minha casa. Hoje não dá para fazer visita nessa casa. Chegando na igreja, passaram-se alguns dias, o casal chegou e disse: pastor, o senhor não foi lá em casa, pastor? Aí o pastor disse: como é que é a casa de vocês mesmo? Como é que faz para achar? Ele disse assim: olha, pastor, o senhor pega a rua tal e vai até o final, e vai ter uma placa escrita assim: esta casa pertence a Jesus. É lá a nossa casa. O pastor disse: olha, então, eu fui lá. Só que no dia que eu fui, a casa de vocês estava alugada para o diabo. Então, eu falei: não vou chegar. A sua casa é uma casa de adoração? Pode ser chamada de igreja? A sua casa é uma igreja de Cristo? Você já ouviu a expressão culto doméstico? Você e a sua família se sentam para adorar a Deus juntos? Vocês comem e falam da palavra de Deus? Do que vocês falam quando vocês estão juntos? O nome de Deus é falado na sua casa, vocês cantam juntos, vocês oram juntos. Muitos casamentos foram destruídos pela falta de uma coisa: oração. Oração em casal. Você não sabe o poder que tem um casal quando se junta e ora junto. Não, você pensa que vir à igreja, dobrar os joelhos e orar vai mudar a sua vida. Mas se lá dentro da sua casa, você e o seu esposo, você e a sua esposa, se colocarem em oração com sinceridade, não querendo um bater contra o outro na oração, mas de verdade, no propósito de Deus, você vai ver as coisas mudarem. Ei, irmão, as coisas vão mudar dentro da sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que se vocês orarem no propósito de Deus, as coisas vão mudar dentro da sua casa. Aleluia. E vão mudar para melhor. Aleluia. Mas a igreja local, a Bíblia fala de várias igrejas: a igreja em Colossos, a igreja em Sencreia, a igreja em Laodiceia, a igreja em Corinto. Mas a igreja se reunia nos templos. Talvez você não saiba, mas a igreja só foi ter assim templos próprios mesmo da igreja depois do século 3, lá para frente.
os primórdios da igreja, a igreja não tinha templo próprio, não tinha lá, a igreja de Corinto tem o seu templo em Corinto, não. Eles se reuniam em casas e se reuniam também nas sinagogas, e algumas vezes eram expulsos de lá. Você sabia também que esse templo que nós usamos, esse molde, esse modelo, esse padrão que nós usamos para cultuar, ele tem uma raiz lá nas sinagogas judaicas. E é até interessante que os judeus deveriam adorar a Deus no templo, não é? O primeiro templo, fabuloso templo, meu Deus, quanta glória naquele templo, o templo de Salomão, lá se pisava em ouro, as paredes eram de ouro, meu Deus, havia tanto ouro e prata naquele lugar, era tanta riqueza, era uma coisa tão grandiosa, uma orquestra tão grande, um culto tão fantástico naquele templo, era o local de adoração, saíam de todas as terras, todas as casas e iam até aquele templo para adorar. Mas aquele templo foi destruído, então fizeram um segundo templo, e até no coração dos construtores havia um desânimo, porque eles diziam: como poderemos construir um templo com a glória do primeiro templo? Jamais, não vamos conseguir. Então pararam de construir, e então o Senhor se levantou lá no livro de Ageu, profeta Ageu, e disse: não é tempo de vocês ficarem gastando o vosso dinheiro e o vosso esforço para construir casas para vocês, enquanto o meu templo está abandonado. Ei, pera lá, a minha é a prata e meu é o ouro, e a glória desse segundo templo será muito maior do que do primeiro. E o segundo templo foi construído, e eles adoravam no templo. Mas acontece, meu irmão, que no exílio, quando eles foram exilados para a Babilônia, eles não tinham o templo para adorar. E como escravos, como estrangeiros, eles não teriam a liberdade de construir um templo para adoração. Porque quando eles eram levados cativos, eles não tinham opção de escolha, eles teriam que se adequar à realidade da onde eles estavam vivendo. Então, como adorar a Deus no templo se não tinha templo? A tristeza no coração era tão grande, a saudade de poder ir ao templo adorar, e agora não tem como ir ao templo adorar. Então, nesses tempos de exílio, eu até tirei aqui do Wikipédia, por volta do ano 587 antes de Cristo, o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios e sua população dispersa. Depois do regresso do exílio na Babilônia, o judaísmo começou a se desenvolver com o culto a centrar-se na sinagoga. Aí aquelas sinagogas que Jesus entrava, o nosso templo acabou funcionando quase igual, quase parecido igual. Nós temos esse tipo de templo. E aqui nós nos reunimos no templo para prestar adoração a Deus, um culto coletivo. Um culto aonde você, eu, ele, ela, cada um traz algo para oferecer a Deus, e nós juntamos tudo isso em um culto de louvor a Deus. Eu disse um culto de louvor a Deus, um culto de adoração a Deus. Não, eu não vim aqui me pousar de grandão. Eu sou do clero e vocês são os leigos. Não, nós todos viemos aqui para adorar, segundo o padrão de 1 Coríntios 14, 26. Um tem salmo, um tem revelação, outro tem doutrina, ensinamento da palavra, pregação. Outro tem língua, outro tem a interpretação da língua. Esse é um culto coletivo na igreja local. A igreja se reúne para adorar, e o Espírito conduz o culto. Quem conduz o culto? O Espírito Santo de Deus conduz o culto na igreja local. Ele constitui pastor, ele constitui obreiro, ele levanta missionários, ele dá talentos para as pessoas para apresentarem no culto. Mas tudo isso no culto deve ser para a glória de Deus. Tudo que for feito num culto deve ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus,
Não faz. Tira, descarta. Qualquer coisa que você for fazer, que você ler dentro de você, que isso não é para a glória de Deus, não faça. Não faça. Porque aqui não é o Senado. Aqui não é a Câmara dos Deputados. Aqui não é um lugar de reunião, de discussão, de debate. Não. Aqui é um lugar onde nos reunimos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo que é feito num culto, numa igreja local, ele deve ser para a glória de Deus. E tem mais. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que tudo deve ser feito com ordem e decência. Ordem e decência. E também tudo deve ser feito para edificação. Edificação, falei na mensagem passada, construir, edificar. Tudo que é feito no culto é para o crescimento uns dos outros. A igreja precisa se reunir e esse culto ele precisa edificar. Tem uma coisa interessante na Bíblia. A Bíblia é completa, irmão, não falta nada na Bíblia. A Bíblia diz que não devemos fazer acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 até o 4. Tiago, capítulo de número 2, versículo 1 ao 4 diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês, ou na igreja de vocês, no templo de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé aí, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Deus não faz acepção de pessoas. Jesus disse: tudo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não faz acepção de pessoas. E a igreja local faz ou não faz acepção de pessoas? Diga para mim. Você acha que não? Não deveria. Não deveria. Mas eu já vi tanto isso acontecer. Parcialidade. Eu gosto de você eu não gosto. Eu conheci uma irmã que ela não se sentava perto de uma, não gostava da outra. E um dia eu perguntei para ela, falei: o que tu vai fazer no culto, irmã? Tu não se acerta com a metade da igreja. Fazendo o que lá? Porque não dá para entender. O João disse: se você não consegue amar o irmão que está do lado, amar é o quê? Amar é passar, aceitar, compreender. É ser maior, é ser grande, irmão. Se você não consegue isso, como é que você vai dizer que ama a Deus? Deus é perfeito, você não está vendo o irmão que está do lado. Você diz que ama a Deus, mas não ama o irmão do lado. Você é um mentiroso. É o que João ensina. A igreja não deve fazer acepção de pessoas. É claro, não convém nem dizer, mas num culto da igreja local não deve haver imoralidade e nem sensualidade. Não deve haver sensualidade num culto da igreja. Imagina, o que será que uma pessoa tem na cabeça de ir ao culto com intenções de seduzir, ou com intenções imorais, ou praticar atos imorais dentro da igreja? Eu não vou nem citar exemplos, porque é terrível o que eu já presenciei em questão de igreja local. A igreja também não deve haver faccionismo. 1 Coríntios 11 e 18. Não deve haver facção dentro da igreja. Quer ver, ó? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês.
E até certo ponto eu creio nisso. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: há divisões entre vocês. O versículo anterior diz que nesta reunião de vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. O culto de vocês, se não tivesse acontecido, seria melhor. Mas como acontece com essas divisões, vocês estão se prejudicando. Igreja não é lugar, irmão, de faccionismo. Igreja é um lugar onde todos se unem no mesmo propósito, o propósito de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não deve haver dentro da igreja partidarismo. O 1 Coríntios, capítulo de número 1, o versículo de número 11, tem um texto que muita gente conhece. Fui informado por alguns da casa de Chloe de que há desavenças entre vocês. Com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo. Você já pensou? Eu sou de tal, eu sou de tal, eu sou de tal. Essas divisões, esses partidarismos não beneficiam a igreja de Cristo. A igreja local dividida desse jeito só traz confusão, só traz prejuízo, só traz perca. Jesus ensinou dizendo que um reino dividido não subsiste. Ele não consegue prosseguir. Essas divisões só fazem mal. Só fazem mal. Quando se aplica a ordem e decência, também se aplica nisso. Existe uma ordem estabelecida. Respeite a ordem. Não seja indecente, atropelando aquilo que Deus estabeleceu. Não faça loucuras, porque a seu tempo Deus trará juízo. Pastor, a igreja tem problemas, não tem? A igreja tem. Só que mesmo com problemas, ainda mais agora no século que vivemos, como tem problema? Porque tem gente que pensa que a igreja é um lugar santo, onde Deus desce e o lugar fica totalmente santo. E não, irmão, a igreja é formada de pessoas. E o culto aqui é reflexo do que você é lá fora. Não acontece uma mágica ali naquela porta que você vem todo desviado e quando passa pela porta se torna um santo. Oh, aleluia. Glória a Deus, como Deus é bom, né? Ah, Deus bendito. Não acontece isso. Se você é infiel lá fora, você vem para dentro da igreja e continua infiel. Se você é falastrão lá fora, você vem para o culto e continua falastrão. Se você está revoltado lá, vem para o culto e continua revoltado. Mas acontece que quando você vem para o culto, pode acontecer que Deus use alguém, ou que o Espírito se manifeste, ou que a palavra confronte você e haja mudança. Mas não acontece mágica quando você vem aqui. O culto você vem prestar a Deus e ele é um reflexo do que você é lá fora. Se você é um verdadeiro adorador lá fora, cheio do Espírito Santo, você vai entrar dentro da igreja, um verdadeiro adorador cheio do Espírito Santo. Se você é um carnal, você vai entrar um carnal e vai contender com tudo, achar que tudo está errado. Não tem assim pessoas que tudo ele tem razão, os outros tudo estão errados? Ele veio para a igreja e é a mesma coisa, todo mundo está errado, ele está certo. Pode ser que o próprio Jesus desça do lado dele e diz: você está errado. Fala: eu não. Porque ele é carnal. Mas com tudo isso, eu te digo, não saia da igreja. Não abandone a igreja. Não largue a igreja. Com todos os problemas que a igreja tem, você precisa dela. Eu vou citar os mesmos 3 pontos que eu falei. Da igreja de Cristo você não pode sair. Saiu da igreja de Cristo, está morto. A igreja é o corpo de Cristo. Se você não faz parte do corpo de Cristo, está perdido. A igreja de Cristo você precisa fazer parte, não pode sair. A igreja local você também não pode sair, porque você precisa dela. Sabe por quê? A Bíblia diz que na igreja local nós devemos orar uns pelos outros. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas e orais uns pelos outros para que sareis. Nós precisamos um do outro, orar um pelo outro. E quando fala orar um pelo outro, não é pastor orar pelos membros e membros não ora por ninguém. Não, é membro orando um pelo outro, porque pastor também é ovelha.
Você ora pelo pastor, o pastor ora por você. Você ora pela irmã Maria, Maria ora por você. Um orando pelo outro. Nós precisamos da igreja local para interceder e orar uns pelos outros. A igreja local, a Bíblia diz que um edifica o outro, edificação mútua. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo de número 11. Encorajem e edifiquem uns aos outros. Encorajamento, edificação uns aos outros. Isto acontece na igreja local. A igreja também precisa perdoar uns aos outros. Tem um versículo na Bíblia que chega a dizer para levar a carga uns dos outros. Olha, irmão, o quanto você precisa da igreja local. Hebreus 10 e 25, para mim concluir a mensagem. Não quero ser tão enfadonho, tão cansativo assim. Hebreus 10 e 25. Diz a Bíblia, ó, e não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir. Este versículo ele vai bem contra os desigrejados. Aqueles que dizem que não precisa mais de igreja, que pode se reunir em casa e lá Deus fala e acabou. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, que já deixam de ir para a igreja. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Nós precisamos encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, e isso só acontece na igreja local. A igreja reunida, a igreja se reúne e um ajuda o outro, e juntos vamos chegar até o destino. Se naquele tempo já está escrito que se aproximava o grande dia, o que você acha? A quantos milésimos de segundo estamos do grande dia do Senhor? Dá uma olhada no noticiário, irmão. Se você olhar as notícias e prestar atenção, você vai colocar a sua vida em oração, porque Jesus está para voltar a qualquer segundo, a qualquer segundo. Então precisamos uns dos outros. Não é tempo de se afastar uns dos outros, é tempo de se aproximar. Já ouviu a ilustração da brasa isolada? A brasa estava no fogo, estava quente, estava fervorosa. Ela saiu do meio da fogueira e ficou isolada. Não preciso da fogueira. O tempo foi passando e a cinza foi cobrindo a brasa e ela foi se apagando. Não é tempo de se afastar, é tempo de aproximação. Aleluia, glória a Deus. A igreja local, ela pode ter problemas, mas famílias também têm problemas. Um certo moço chegou ao pastor e disse: vou sair da igreja. E o pastor disse: por que vai sair da igreja? A igreja tem muitos problemas. A irmã não se dá com ele, o irmão lá não sei o que, aquele outro lá também. Eu vou sair da igreja. O pastor disse: tudo bem, meu irmão, pode sair da igreja, mas primeiro faz uma coisa para mim. Pega esse copo de água e dá 3 voltas no templo com esse copo de água, sem derramar a água do copo. Depois volta aqui. E o rapaz pegou o copo e saiu, cuidando para não derrubar a água. Deu 3 voltas no templo e chegou: tá, pastor, já fiz. Me responda uma coisa: quando você estava andando com o copo, você viu os irmãos brigando? Quando você estava andando com o copo, você viu tal problema? Não. Você viu tal? Não. Você não viu nada? Não. Sabe por que você não viu nada? Porque você estava focado no copo. Você estava prestando atenção no copo, então você não viu nada ao seu redor, porque você tinha o cuidado de chegar com esse copo cheio aqui. Assim também é a nossa vida. Se quisermos permanecer na igreja, não temos que ficar olhando para os lados, para ele ou para ela, ou para isso ou para aquilo. É simplesmente olhar a Cristo e seguir rumo ao alvo.
olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É só para Ele que você deve olhar. Ah, mas isso aqui, deixa Ele que se vire com Deus. E aquilo ali, deixa para lá. Segue rumo ao céu. É só aqui. Deus não te constituiu juiz de ninguém. E você é um adorador, só serve, só adora. Você não é fiscal da igreja, você só é alguém que adora. Você é um servo, você é amigo de Deus, você é livre. Você vai rumo a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar de pé para nós orarmos.